podcast do Brasil, hoje com a presença ilustríssima, do homem do Bitcoin no Brasil. O bitcoinheiro? O bitcoinheiro. Foram a estimativa, mais de 200 mil pessoas foram influenciadas por Renato 38, que cá está, a comprar Bitcoin. E de lá para cá o Bitcoin só subiu logo. Todo mundo tá ganhando dinheiro e o cara tem uma audiência raiz. Eu começo o podcast agradecendo a presença do Renato aqui hoje e pergunto, Renato, Bitcoin é uma bolha? Tem dois critérios técnicos de bolha, né? Inclusive eu aprendi isso com o curso do Schiller, um dos Nobels que dá curso grátis lá no Coursera. Quem tiver interesse, muito bom esse curso, altamente. eu assisti também. Porra, Financial Market de graça. Ele responde, o monitor dele responde. Eu troquei e-mail com o Nobel de graça, bicho. Que loucura, né? Tem dois critérios de bolha. Tem um critério fundamentalista e o critério técnico, não é isso? O critério mais prático, mais fácil de determinar a bolha é se ele variar mais do que 2 vezes o seu desvio padrão, não é isso? O Bitcoin, em 2017, aumentou 20 vezes. Ele normalmente triplica. Isso é bolha? Passou bem mais do que 2 vezes o desvio padrão, não é isso? Em 2013, o Bitcoin saiu de 2 dígitos para mais de $1.000. Bolha? Com certeza, não é isso? Agora, nesse instante, o Bitcoin está variando mais ou menos do que a sua variação média, muito menos. Então ele não está em bolha nesse momento, nessa fundamentação. Agora, se você ignorar a técnica e for para o fundamento, o Bitcoin é liberdade. O Bitcoin muda a relação de homem e mulher, de marido e mulher, de pai e filho e de governantes e governados. O valor da liberdade, ele está aumentando ou diminuindo com os governos imprimindo mais moeda e mais tribunais e mais ditaduras e mais governos tributando e fazendo mais controle de capitais? Será que os fundamentos do Bitcoin, eles aumentaram ou diminuíram? Além do valor utilidade do Bitcoin ter aumentado, tem um negócio chamado efeito rede, não é isso? Cada usuário de uma rede telefônica aumenta seu valor exponencialmente, né? E o número de usuários do Bitcoin tem dobrado a cada 2, 3 anos, não é isso? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então, eu acho que nem no aspecto fundamental, nem no aspecto técnico, o Bitcoin não apresenta sinal de bolha agora. Eu espero que ele entre em bolha daqui pro fim do ano, né? Daqui para o ano que vem, ele bata aí, sei lá, 400, 500 mil dólares e dê mais uma oportunidade de quem quiser esperar ele cair 80%, né? Tu acha que tem chance dele cair 80% de novo ou não? Como a gente estava conversando antes ali fora, existem várias coisas que podem acontecer que pode fazer o Bitcoin cair 80%. Porque é o seguinte... Quando o Bitcoin é sempre mais líquido do que os outros ativos, porque é o único ativo que você consegue liquidar ou transferir para qualquer lugar do mundo em 5, 10 minutos num domingo de noite, não é isso? Você não consegue fazer suas ações se transformarem em ações da Bolsa Brasileira, se transformarem em N num dia de domingo, não é isso? Para garantir que você não vai tomar chamada de imagem do outro lado do mundo. E o Bitcoin você consegue. O que é mais líquido, o que é mais alavancado, ele tende a variar mais, não é isso? O Bitcoin, ele não concorre só com prêmio de liquidez, com imóveis, com ações, ele também concorre com tigrinho. Se eu fosse viciado em apostas, eu ia preferir fazer 300 vezes de alavancagem na BitMEX do que apostar no tigrinho, né? Quando existe um ativo que é altamente alavancado, ele tende a variar muito, né? Ele sempre tende a variar mais do que os outros mercados, né? Então, qualquer variação que leve os mercados convencionais a variar 10, 20, 30%, a tendência é que o Bitcoin varie o dobro, né? E além disso, ele pode ter problemas intrínsecos dele, por exemplo, que a gente estava conversando lá fora, que os endereços de Satoshi, que não são movidos há mais de 12 anos, eles são endereços muito mais vulneráveis do que o seu. Centenas de vezes mais vulneráveis do que o seu. Se, por exemplo, os endereços usados começarem a ser quebrados, se alguém conseguir, com o brute force, quebrar os endereços mais antigos, isso não vai fazer quase 1 milhão de bitcoins serem ofertados, forçar o Satoshi a mover os seus sucessores se ainda estiverem vivos? Isso aí faria o Bitcoin tranquilamente cair 80%. E uma coisa que pode acontecer amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos, não é isso? Ô, Renato, fala um pouco sobre a tua formação, da onde tu veio, como é que tu chegou nessa audiência absurda. Ontem tu fez recorde de audiência no Pânico. Queria que tu contasse um pouco da tua formação. Eu sei que tu é funcionário público. Eu fiz Direito na Federal, por extraordinário aproveitamento. Eu fiz Engenharia de Produção Civil na UNEB, fui o primeiro no Brasil no ENAD. Aí eu fiz especialização em empresarial. Sempre gostei de empresarial, fui monitor, fui tirocinista, fiz mestrado em empresarial lá na Bahia também, na Federal da Bahia. Depois eu fiz doutorado aqui na Mackenzie de Finanças e como o programa tinha dito que eu nunca tinha sido aluno, porque eu entrei através de um DINTER por determinação do Ministério da Educação petista, eu achei que o Brasil não ia para lugar nenhum. Resolvi estudar na Europa. Fiz esquema lá do Erasmus, não é Orgasmus, fiz o Erasmus de pós-graduação, que é um negócio sério, moralizado. Aí eu tive a oportunidade de estudar na Holanda,
na Alemanha, lá onde Vivante, né, fez sua defecção. Tive a honra de ter aula lá em Bolonha. Tive a honra de conhecer o hospital que Ayrton Senna morreu em Bolonha, né? Universidade de quase 1000 anos, né? Estudei em Hamburgo, estudei em Roterdã. Tive a oportunidade, inclusive, de ter bolsa para estudar com o pessoal de Chicago também. Como é que chama? Quando o pessoal pergunta como é que foi minha carreira acadêmica, eu geralmente falo que é como aquela história lá do... Você lembra daquele filme da Linda Mulher? Que a puta pergunta se o cara terminou o colegial, o cara diz assim, rapaz, eu fui até o fim, não é isso? Tipo, se eu for contar tudo que eu estudei, é um montão, não é isso? Fiz carreira acadêmica, fui professor efetivo de universidades federais, inclusive. Mas hoje em dia, no Brasil, acabou. Não existe nenhuma possibilidade de ninguém fazer um mestrado, um doutorado, uma carreira acadêmica que seja contra o discurso oficial. Dinheiro na mão, calcinha no chão, não é isso? Quem é que banca as universidades? Quem regula e banca as universidades, essa carreira acadêmica no Brasil? E é por isso que esses cursos online estão explodindo, não é isso? As pessoas estão buscando eles pagarem para eles controlarem a educação deles, não é isso? Buscando a educação real, né? Se alguém quiser, inclusive, me encontrar pessoalmente, bote aí na internet, missãobitcoin.com.br. Tem curso online e tem pessoalmente em vários lugares do Brasil. O mês que vem estou em Recife, depois Fortaleza. Todo mês eu estou me realizando agora como professor em algum estado do Brasil especificamente. Galera, somos quase 1000 pessoas aqui ao vivo. Queria convidá-los todos a entrar na nossa comunidade do WhatsApp aqui do podcast. Tem link na descrição do vídeo. Participar aqui pelo chat do YouTube que a gente está acompanhando. E temos uma novidade hoje. Hoje nós lançamos um canal de suporte aqui do WhatsApp também do podcast. Então, se tu quer mandar a tua sugestão de convidado, sugestão de perguntas, se tu já participa da nossa comunidade, tu já vai saber com antecedência quais são os episódios que a gente vai gravar. E aí tu pode interagir com a gente e participar bastante deste conteúdo aqui. Olha só. Eu descobri Bitcoin por causa do juro negativo. Porque estudando finanças, estudando a economia austríaca, eu me convenci que o início da verdade é você chamar as coisas pelos verdadeiros nomes, não é isso? Não é do job, é prostituta, não é isso? O nome verdadeiro da inflação é aumento da base monetária. A gente vive hoje um regime de juro negativo. Não existe investimento no sistema convencional. Eu entendi isso em 2009, 2010. E isso me dava uma depressão extrema. Eu dizia, meu Deus, se o dinheiro que eu juntar, eu vou perder. É perda fixa ou perda variável? Aí, em 2014, eu achei um texto... A variável é feia, viu? Eu achei um texto do Fernando Uric, que foi no Infomoney e no antigo Instituto Mises, falando sobre guerra ao dinheiro, juro negativo, e no último parágrafo eles tinham uma frase que falava de Bitcoin. Inclusive, o Uric vai botar também empresa aberta agora para concorrer com a Melius ou Orange, não é isso? Pois é. Esse cara, foi o texto desse cara no Infomoney que me fez acordar pro Bitcoin. Ô, Renato, tu acha que o Brasil vive uma ditadura hoje? Rapaz, o Brasil vive na ditadura há 30 anos. A definição de ditadura juridicamente é um estado de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra. A maioria das pessoas que matam vão presas? Sim ou não? A maioria das pessoas que matam, mais de 90% de quem mete tiro no outro não vai preso, velho. Você acha que a maioria dos estelionatos são sequer comunicados? A maioria dos ladrões vão presos? Sim ou não? Hein? Isso... De galinha todos. Não, que todos. Diz que a maioria das pessoas que são roubadas nem comunica, que sabe que não vai dar em nada, não é isso? Você acha que a maioria do trabalhador que toma pau e tem um celular roubado, ele sequer vai na delegacia fazer uma ocorrência? Hein? Pois é. O Brasil vivia uma ditadura, um estado de exceção há mais de 30 anos, não é de agora, não? Tu acha que o PT vai dominar as próximas eleições pelos próximos 20 anos no Brasil? Rapaz, ele já dominou, não é isso? A última chance de existir alguma oposição real nesse país era o Hugo Mota, não é isso? Chegar e dar testa no judiciário e proibir a prisão dos parlamentares. Se ele não fizer isso, fica claro que os três poderes estão concordando do que está acontecendo aí, né? E em um lugar onde seu voto não é mais relevante, seja porque não tem oposição real, porque você não tem representação suficiente, a mensagem principal desse livro aqui é essa. A salvação individual é coletiva. É a mensagem de Jesus. Salvação individual, não é isso? Não busque salvação coletiva, não é isso? Fazer resolver seu problema de sua família é a sua prioridade. Todas as vezes que você não tem como mudar o país, você vai mudar a sua vida. A sua vida você tem como resolver. Com desinvestimento. Você não concorda com o regime que está aí, você não quer pagar aborto, castração de criança, condenação de piadista, não é isso? Você não quer financiar a falsa acusação feminista para inocente ser enrabado na cadeia. Compre Bitcoin em autocustódia. É a única coisa que você pode fazer contra esse regime, não é isso? Roberto Dias, esse podcast é muito top. Valeu, Roberto. Wagner Oliveira, top demais. Nayana, lá de Porto Alegre. Tu acha que é possível uma sociedade sem religião? Todas as sociedades que não tiveram a religião, eles se autodestruíram. Isso aconteceu sistematicamente. Só que eu não conheço ninguém sem religião. A maioria das pessoas que não têm religião, que se afirmam ateus, eles, na verdade, professam a religião civil de Rousseau. Quando você vê um quartel
6 horas da tarde, os caras fazendo ordem unida pra tirar a bandeira e tal. Aquilo ali é um ritual religioso. Aquilo é um ritual que tem todas as características de ritual religioso, né? A ideologia estatal, ela é uma ideologia com ritos e tudo mais, como se fosse uma religião. Não existe em cima do muro de quem? Existe em cima do muro? Ou você vai dizer, seja feita a vossa vontade ou a minha, meu irmão. Você vai servir ao pai de cima ou ao pai de baixo, não é isso? Quem é o pai da mentira? Hein? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele foi questionado no templo, demonstrando com fatos e lógicas quem era ele, e as pessoas não entendiam, eles disseram, você não entende o que eu estou dizendo porque você serve a seu pai. O pai da mentira, não é isso? Se você servir a verdade, você vai se convencer com fatos e lógica. Se você não aceita fatos e lógica, meu irmão, você serve a mentira, não é isso? Quem é o pai da mentira? É o diabo, não é isso? Se você achar que não existe um Deus, se você achar que você serve a si mesmo, você vai estar servindo ao pai de baixo, não é isso? O pai de baixo é o diabo. Pois é. Ô, Renato, tu acha que o dinheiro transforma ou só revela quem a pessoa já era mesmo? Amplifica. Ele amplifica o que tiver dentro da pessoa. Se o cara gostar de droga, com mais dinheiro, ele vai usar mais ou menos droga. Se ele for pedófilo, ele vai usar mais ou menos pedofilia. Ele amplifica o que tiver de bom e de ruim dentro da pessoa, não é isso? Como é que foi Poder em geral, né? Dinheiro é um tipo de poder, né? Poder em geral amplifica o que Mas tiver dentro da pessoa, o não que é tu isso? acha que é mais atraente, o poder ou o dinheiro? Depende da pessoa. Tem pessoas que... preferência temporal varia, não é isso? Inclusive, em geral, aquele negócio lá do elas são fáceis porque são pobres é uma verdade matemática, né? O valor marginal é decrescente para a maioria das pessoas. Mas tem pessoas que não são assim, né? A aversão a risco não é uma coisa universal. Tem pessoas que continuam se arriscando mesmo estando bilionárias, não é isso? Tipo, isso varia muito de personalidade, de várias coisas de trauma de infância, se passou necessidade. É muito difícil fazer uma afirmação dessa sistematicamente, não é isso? Tem muitas variações. Em agregado, é verdade. Mas em agregado, a maioria das pessoas, elas pensam financeiramente. Mas os psicopatas ponerológicos, quem tiver alguma dúvida, pesquisa o livro aí, Ponerologia Política, que tem, inclusive, Lobachevsky, ele explica isso, que as pessoas que governam a sociedade, eles não pensam como eu e você em ganhar dinheiro. Eles não se importam com dinheiro, não. A maioria dos políticos, eles pensam em dinheiro ou em poder. O cara lá da Coreia do Norte, se ele desse uma besteirinha mais de liberdade aos escravos dele, ele arrecadava o triplo, não é isso? Ô, Renato, como é que rentabiliza a fama? Rapaz, eu não sei não, velho. Eu consegui a passagem grátis aqui e vocês pagaram, né? Vocês não pagaram pra eu vir aqui? Mas tu não ganhou mais dinheiro, não ganha mais dinheiro agora que tu é famoso? Do que tu ganhava quando tu não Pra mim é era? diferente, não vai fazer diferença nenhuma. Tu ganhou mais dinheiro com Bitcoin ou com fama? Eu nunca ganhei dinheiro com Bitcoin, porque Bitcoin é dinheiro, real não é dinheiro. Eu continuo igual, né? Isso a quantidade de Bitcoin que eu comprei é o que eu tenho, não é isso? Ô, Renato, tu tentou entrar na política. Eu me candidatei, mas eu praticamente não fiz campanha. Meu gasto foi R$3.000, R$2.000. Eu paguei R$1.000 de contador, R$1.000 de advogado e R$1.000 de impresso. Eu fiz uma campanha mínima para ajudar Bolsonaro a chegar ao poder em 2018. Eu respondo o processo até hoje por causa disso. Ô, Renato, quando tu te candidatou, tu declarou lá na Justiça Eleitoral. que tu tinha 200 bitcoins declarados. Se tu tá declarado, ele pode ser confiscado. Que história é essa de Como? que o Estado não confisca? Como é que ele confisca? Podem te prender. Podem. Jesus foi claro. Vocês serão presos, vocês serão perseguidos e mortos em meu nome. Jesus nunca disse roubados, não é isso? Se você for roubado a partir de hoje, porque você serviu Jesus e não a Satanás, é porque você não me ouviu. Se você fizer Bitcoin em autocustódia e boca dura, meu irmão, você não deixa um centavo pra nenhum vagabundo. Você só toma Bitcoin em autocustódia. Autocustódia significa as chaves que você tem controle exclusivo. Se alguém te dominar física e psicologicamente. Se você mantiver a boca dura, meu irmão, ele lhe mata e não toma um centavo, não é isso? O seu Bitcoin tá todo em autocustódia. Não, todo não, né? Eu tenho saldos em corretoras, mas é irrelevante, né? Uhum. O grosso tá em... Tu tem as palavras na cabeça ali da chave. Tem as palavras em diversos imóveis, inclusive tem empresas aí sólidos, inclusive, que se você quiser, ele deixa fragmentos em vários continentes, não é isso? Tem gente que faz multisig, tem várias soluções, e tem frações que todas elas, para acessar, elas dependem de palavras que estão na minha cabeça, e na cabeça de mais ninguém, e tem dicas que meus sucessores vão receber, né? Isso com alguns meses depois que eu morrer. Fala Mas um pouco... quando tu vende um curso online lá na tua plataforma, tu recebe dinheiro e compra Bitcoin na hora? Não, eu não sou dono dos cursos, não. Eu não sou dono dos cursos, não. Quem é dono do curso na Glin é Alan e o dono do pessoal na Hotmart é Iana e Stable. Uhum. Os caras me usam, pô. Eu tô monetizando, aparecendo aqui, vocês me pagaram pra vir aqui? Não. Eles me deram passagem, não é isso? Uhum. A maioria desses eventos que eu compareço, eu vou pra prestigiar. Mas todo o dinheiro que entra pra ti em reais, de serviços que tu presta, de coisas que tu faz, imediatamente transforma em Bitcoin? Não.
Não, hoje em dia o que entrar eu gasto. É irrelevante. Vamos dizer que eu tenha continuado com os 200 Bitcoin, não é isso? Que eu não tivesse nem mais nem menos do que isso. Que eu não tenha aproveitado os forks, que eu não tenha monetizado, que eu não tenha vendido nenhum topo, que eu não tenha alugado, não é isso? Que eu não tenha aproveitado nenhuma oportunidade de aumento. Quanto é que é 200 Bitcoin hoje em dia? Em reais. Agora tá 109, 110 mil, tá quanto aí agora? É isso. Quanto é 200 vezes 600 mil? Vai fazer alguma diferença eu pegar 1.000, 2.000 reais por mês e comprar agora? Hein, Magnata? Faz alguma diferença? É relevante, não é isso ou não? Então, o que entra é pocket money, dinheiro no bolso. Os primeiros 10 anos que eu trabalhei, os primeiros 10 anos de trabalho da minha vida, os primeiros 10 anos que eu trabalhei, eu acumulei mais do que eu gastei. Depois não faz mais sentido, não é isso? Ô, Renato, tu transformou a vida de muita gente, efetivamente. Não, eles se transformaram, eu só mandei a mensagem, não é isso? Transformou a vida de milhares de pessoas, efetivamente, porque realmente muita gente te escutou, 40 mil pessoas compraram teus cursos, né? E talvez 200, 300 mil pessoas tenham sido impactadas. Qual o recado que tu passa para essas 200 mil pessoas aí que tu impactou e que te trazem essa audiência absurda que tu tem nas redes sociais, com mérito, digo eu, porque efetivamente tu mudou a vida de muita gente. Qual é o recado que tu passa para essas pessoas? O que elas têm que fazer daqui para frente? Porque tu prega que a pessoa nunca deve vender Bitcoin. Não. É o seguinte. O que cada pessoa deve fazer? O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek, que é uma das refutações gerais ao socialismo, não é isso? É um artigozinho de 6, 7 páginas que diz que você não sabe dizer o que é melhor para você mesmo daqui a uma semana, não é isso? Então, eu não sei o que é melhor pra você. Inclusive, tem uma pergunta que eu sempre faço nesses podcasts, que o pessoal fica dando risada. Você pagaria pra ser sodomizado? Você pagaria pra alguém lhe rabar? Sim ou não? Não. Mas tem pessoas que pagam? Tem. Então, você não consegue compreender a preferência do outro cara. São diferentes, né? Isso é um corolário, não é uma demonstração do artigo do Hayek de uma maneira bem simples, né? Que tem pessoas que pagam travesti pra enrabar o cara sem camisinha. Existe isso? Tem pessoas que a gente não consegue se identificar com a preferência delas. Tipo assim, tem pessoas que vale a pena ter 1% de Bitcoin, 50, 10, 5 mil % de Bitcoin. O que eu digo que é racional é você não se expor de maneira nenhuma. Você está fazendo uma aposta de destruição total se isso for a realidade desse século, não é isso? Eu acho que o único percentual irracional de você ter Bitcoin é 0. Agora que você não deve vender Bitcoin nunca, eu não defendo isso. Inclusive, depende. Depende do objetivo da pessoa. Quem tem, por exemplo... Vamos dizer um cara desse que ele tava conversando, o cara da pizza. O cara tem 10 mil Bitcoin. O cara mora na mesma casa, o cara tem o mesmo carro, ele tem uma família. Eu não acho que você tem que ter cada vez mais Bitcoin. Se você tiver mais Bitcoin por dia de vida, você já tá bem com uma zorra, não é isso? Se você consegue começar a vender Bitcoin para realizar sonhos, não é isso? Para ter uma família sólida e numerosa, para ter saúde, para ter network, para você não vale a pena ou não? Hein? Ô, Renato, tu falou que o homem tem que conquistar o seu valor e a mulher... já nasce com valor. Eu queria que tu explicasse um pouco. Ela já começa a vida sexual com valor máximo. Isso quem disse não sou eu. Existem estudos masculinistas de mais de 70 anos. Inclusive, eu tenho 14 citações de estudos masculinistas aí no livro. Aqui é o livro de presente. Eu tenho de graça na internet. Bote aí, @R38TO no X, no Twitter. Pode clicar no link da bio. Tem aqui de presente pro senhor. Opa! Eu tenho que fazer uma dedicatória aqui. Faço na hora. Agora, é isso. Esse livro, inclusive, tem mais de 20 citações. Agora, se você quiser todas as citações, procure aí o livro do Raccoon. Tem na internet o PDF em alta aí, meu irmão. Tem mais de 100 citações com PDF. Amoedo, pô. Dos estudos masculinistas. Esse conceito de valor sexual de mercado não foi criado por mim. Ele foi popularizado... VSM. Isso, ele foi popularizado por um cara chamado Rollo Tomasi, que é um cara que tem formação em psicologia e economia, que a maioria dos últimos 20 anos aí de Nobel foi o pessoal da Behavioral Economics, não é isso? Que é o pessoal que tem interface de economia com psicologia, não é isso? Isso aí não foi eu que inventei, né? Nem me popularizei. Tem estudos disso aí, inclusive, de há 50, 60 anos atrás, né?